Bem-vindo ao canal Epopeia Bíblica, o canal que mergulha nas páginas sagradas da Bíblia desvendando as narrativas temporais e significativas. Aqui embarcaremos nas histórias únicas dos acontecimentos épicos revelando ensinamentos profundos e mensagens contidas dentro das Escrituras Sagradas. Antes de adentrarmos na história, por favor deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, dando relevância ao canal fazendo com que o YouTube reconheça nosso trabalho. Hoje nos contaremos a história bíblica de... Antes de falar das pragas enviadas por Yahvé, devemos historiar o que dos fatos bíblicos tiramos a verdade. Os israelitas no Egito, aqueles que vieram eram em números de 70, esses de origem da família de Jacó. Porém José já estava no Egito há muito tempo e com a sua morte todos da sua parentela. Cresceram os filhos de Israel e multiplicaram-se e povoaram todo o Egito. Êxodo capítulo 1 do 5 ao 7. Porque a opressão do faraó. Entretanto se levantou no Egito um novo rei Ramsés II e esse desconhecia José e levantou a voz aos descendentes remanescentes de Jacó e José. Vós bem vedes que o povo dos filhos de Israel está muito numeroso e que é mais forte do que nós. Oprimamo-lo, pois, com manha, para que não suceda que ele se multiplique ainda mais, e se sobreviver alguma guerra se una como nossos inimigos e depois de nos vencerem, saiam do Egito. Os métodos da opressão. Faraó na verdade é a denominação de Casa Grande, e passaram a ser predominantemente todos os reis que governaram o Egito. O rei colocou dentre os filhos de Israel infiltrados intendentes de obras a fim de afligi-los nos seus cargos, assim dificultando. Os israelitas edificaram as cidades de tendas, Fitom e Rameses. Ao citarmos nesse parágrafo tendas, interpretamos-nos como construíram as cidades de armazéns, a saber Fitom e Ramesés. Porém, quanto mais havia opressão, os filhos de Israel se multiplicavam e cresciam em número. Esse crescimento, no entanto, traziam vários tipos de insultos, e traziam amargor à vida. Colocavam-nos em penosos trabalhos como traçados de cal e tijolos, e constrangimentos a cultivar-lhes seus campos agrícolas dos egípcios. Além disso, o rei ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Séfora, outra Fuá, que quando partejardes as mulheres dos hebreus, tanto que a criança nascer, se for macho, mate-o, se for uma fêmea, a deixe viver. Porém a ordem não foi executada, por Séfora e Fuá temente a Deus. A desculpa foi de que as mulheres dos hebreus são excelentes parteiras e o fazem antes da chegada das parteiras do rei. O nascimento de Moisés. Algum tempo depois um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da sua estirpe. Essa mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que o menino era de belo parecer, teve-o escondido por 3 meses. Como, porém, não pudesse por mais tempo ter estas coisas encoberta, tomou um cestinho de junco, barrou de betume, e de pés no rio, meteu nele o menino, e expô-lo nos canaviais que estavam na ribanceira do rio, ficando uma irmã do menino a observar de longe o que depois sucedia. O achado do cesto. A filha do faraó ao banhar-se no rio, acompanhada das suas damas que caminhavam ao longo da borda da água, viu o cesto e pediu que o trouxesse a ela. O choro lhe chamou a atenção e a comoveu. A irmã viu que aquela mulher o achou, indagou se esse era algum menino hebraico, e sua irmã chegou até a princesa e disse: Sim, e vossa Alteza quer que eu vá buscar alguma mulher dos hebreus, que crie este menino. Disse-lhe ela: Vai. Partiu, pois, a moça e fez que viesse sua mãe. A filha do faraó lhe falou, e disse: Toma esse menino e cria-lo, que eu te pagarei este trabalho.
E assim foi feito. Porém, depois de grande, a mãe tornou a dá-lo à filha do faraó, o qual adotou-o como filho adotivo e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei da água. Fuga de Moisés para Madian. Madian era uma cidade e região da Arábia que tomou o nome do filho de Abraão em Setura por ter sido povoada por seus descendentes. Neste tempo, sendo Moisés já homem, foi ver seus irmãos, observou a aflição em que eles estavam sendo submetidos e viu que um homem hebreu era ultrajado por um egípcio, olhou para todas as partes e viu que não havia ninguém, o matou escondendo na areia o corpo. O faraó soube do caso e começou a perseguir Moisés a fim de matá-lo, mas Moisés fugiu diante dele e se assentou na terra de Madian. Lá ele se casou depois de um episódio que aconteceu em poço em Madian. Existia em Madian um sacerdote chamado Jetro que tinha 7 filhas, as quais, vindo tirar água em um poço, depois de terem enchido os vasilhames, queriam dar de beber aos rebanhos de ovelhas, foram admoestadas por pastores. Então Moisés as defendeu e ainda deu a beber às ovelhas. Uma dessas moças veio mais tarde a casar-se com Moisés, o egípcio hebreu. Séfora era filha do sacerdote Jetro, tornou a esposa de Moisés. Moisés volta ao Egito. Moisés apacentava as ovelhas de Jetro. Um dia que ele tinha levado o gado para o interior do deserto, veio ao monte Horebe e Deus falou com ele. E Deus apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés via que a sarça não se consumia, chegou mais perto para testemunhar aquela maravilha. Deus então: não te chegues mais perto, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque este lugar é santo. Assim Deus disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois não ousava olhar para ele. Deus, vendo a aflição do povo hebreu, ouviu o clamor das crueldades daqueles que bem a entendia das obras. E sabendo do clamor da opressão, Deus torna Moisés aquele que iria falar com o faraó sobre a liberdade do povo hebreu. Moisés foi falar ao povo, porém, se questionassem o seu nome, Moisés deveria dizer o que Deus lhe ordenou e disse: eu sou aquele que sou. A obstinação do faraó. Passados isto, Moisés e Arão seu irmão foram ao faraó por ordem de Deus. Diante do faraó foram ditas palavras de Deus: eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel: deixa-me o meu povo, para que ele me sacrifique no deserto. Mas o faraó respondeu: quem é o Senhor, para eu estar obrigado a ouvir a sua voz, e deixar sair Israel? Eu não conheço esse Senhor, e não deixarei sair de Israel. Prosseguiram eles, e lhe disseram: o Deus dos Hebreus nos ordenou que fossemos a caminho de 3 jornadas ao deserto a sacrificar ao Senhor nosso Deus, para que não suceda sermos feridos da peste, ou da espada. O rei questiona Moisés porque os hebreus diminuíram o labor, ordenou também que eles mesmos pegassem as palhas para fazerem os tijolos e não os egípcios. O início de tudo. Falou Deus a Moisés e a Arão: Arão, faça tudo o que eu mandei, e Arão falará ao faraó que deve deixar sair os filhos de Israel da sua terra. Disse: eu assinalei o meu poder sobre o Egito, com grandes números de prodígios e de maravilhas. Ele não irá ouvir mais, estenderei minhas mãos sobre o Egito, e depois de ter mostrado a severidade dos meus juízos, farei sair o meu exército, e o meu povo. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, que estendi a minha mão sobre o Egito. Os prodígios. Assim disse o Senhor a Moisés e a Arão: e quando o faraó disser: fazeis alguns prodígios, dirás tu a Arão: pega a tua vara, e põe diante do faraó, e ela se converter em serpente.
E assim diante do faraó conforme o Senhor havia ordenado, Arão lançou a vara diante do faraó e dos seus servos, convertendo em serpente. Porém o faraó mandou vir seus mágicos e fizeram a mesma coisa por meio dos encantos do Egito, lançaram 2 varas. Porém a vara de Arão as devorou. O coração do faraó endureceu e não quis ouvir nem a Arão e nem a Moisés e nem obedecer à ordem do Senhor. As pragas. A primeira praga foi a água convertida em sangue. Como o coração do faraó estava obturado, o Senhor pediu a Moisés e a Arão que ele fosse ao faraó. O faraó não quis ouvir Moisés e Arão então. Disse o Senhor: por Arão e Moisés, eu ferirei a água do rio. Com a vara que tenho converterá em sangue e os peixes morrerão. As águas se corromperão e os egípcios, que as beberem, serão atormentados. Moisés e Arão dirigiram-se para o rio junto ao faraó e os seus servos. Moisés e Arão tocou na vara e a água se converteu em sangue. O faraó mesmo assim não curvou-se. Segunda praga. As pragas da rãs. Moisés vai no palácio do faraó. Eis aqui o que diz o Senhor: deixai ir meu povo para oferecer sacrifícios. Se não deixá-los ir, eu ferirei todas as suas terras, cobrindo-as de rãs. O rio produzia um fervedouro de rãs, sendo assim começaria a proliferação. E Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito e saíram rãs por todos os lados. Porém Moisés e Arão intercederiam junto ao Senhor caso o faraó deixasse o povo sair do Egito. Assim disse o faraó que seja amanhã. E assim foi feito, a retirada das rãs aos montões, porém a terra ficou infeccionada. O faraó endureceu o seu coração novamente, e nem obedeceu o que o Senhor tinha mandado. Terceira praga. Os mosquitos. Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: estenda a tua vara, e fere o pó da terra, toda a terra do Egito se encha de mosquitos. E fizeram o que o Senhor ordenara. Assim foi feito e feriu o pó da terra, e homens e bestas foram todos cobertos em mosquitos por todo o Egito. E então intentaram os mágicos a fazerem a mesma coisa com seus encantamentos, e produzir destes mosquitos, mas não conseguiram. Quarta praga. As moscas. Moisés acordou cedo e foi ao faraó e repetiu o que o Senhor falou: deixa ir o meu povo a sacrificar-me. Se tu não deixares ir, mandarei eu contra ti, contra os teus servos, contra o seu povo e as tuas casas toda a casta de moscas. Novamente pediu o faraó a cessação da praga, ajustando com Moisés a liberação do sacrifício ao Senhor em terras egípcias. Porém, se Moisés aceitasse, seria um feito contra as crenças dos egípcios aos seus deuses e haveria apedrejamento aos hebreus. Quinta praga. Peste perniciosa. Disse o Senhor: entra e diz ao faraó, disse o Senhor: deixai o meu povo fazer-me o sacrifício. Se os recusas fazer, e os retém ainda, será a minha mão sobre os teus campos, e os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, e as ovelhas serão tocadas de uma peste perniciosíssima. E o Senhor fará a maravilha de reparar o que pertence aos filhos de Israel, o que a eles pertence. E outro dia fez o Senhor, e todos os animais dos egípcios haviam perecido e dos filhos de Israel permaneceram vivos. Novamente o coração do faraó endureceu, não deixando o povo ir. Sexta praga. As das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai cada um de vos sua mão cheia de cinza da chaminé, e Moisés deite a sua ao ar diante do faraó, e espalhe-se este pó por todo o Egito, e daqui se formarão umas úlceras, e uns tumores nos homens, e nos animais por todo o Egito.
e os mágicos não podiam ter-se mais com Moisés devido às úlceras que haviam sobrevindo. O Senhor endureceu o coração do faraó conforme havia dito a Moisés e a Arão. Sétima praga: a chuva de pedra. E o Senhor tornou a dizer a Moisés: levanta-te cedo e apresenta-te ao faraó. E diga: eis aqui o Senhor Deus dos Hebreus diz: deixai ir o meu povo para que me ofereça sacrifícios. Porque desta vez farei eu cair todas as minhas pragas sobre o coração, sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois saiba que amanhã farei eu cair uma horrível chuva de pedra, qual não se viu semelhante no Egito. E assim foi feito. O Senhor disse a Moisés: estenda a sua mão ao céu, para que chove em todo o Egito, e Moisés levantou a sua vara e fez o que o Senhor ordenou. No entanto, algum servo com medo fez-se recolher as suas crias. Oitava praga: os gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: entra, vá ao faraó, porque eu endureci seu coração e o dos seus servos, para fazer resplandecer na sua pessoa os prodígios do meu poder, e para que tu tenhas que contar a teus filhos e a teus netos quantos foram as pragas com que eu feri o Egito, e quantas as maravilhas que obrei entre eles, e para que vós saibais que eu sou o Senhor. E o faraó resistiu. Moisés e Arão se apartaram da presença do faraó, mas os servos que disseram a este príncipe: até quando sofreremos nós estes escândalos? Deixa ir estes homens, para que sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Tu não vês que o Egito está perdido? O faraó mandou chamar Moisés e Arão, o qual lhes disse: ide sacrificar ao Senhor vosso Deus. O faraó perguntou quem iria, então Moisés disse: nossas crianças, nossos velhos, nossos filhos, com nossas ovelhas, gados, porque é uma festa solene. Replicou o faraó: assim seja o Senhor convosco, como eu vos hei deixar ir, e as vossas crianças. E o faraó disse: não há de ser assim. Ide somente vós os homens e sacrificai ao Senhor, porque isso era o que vós mesmo pedistes. Então o Senhor disse: Moisés, estende a tua mão sobre o Egito, para fazeres vir os gafanhotos, que subam a pôr-se na terra e que devore toda a erva, que tenha ficado da chuva de pedra. Assim foi feito. E o Senhor fez soprar um vento abrasador. Essa é a história de contos e fatos bíblicos que se perpetuará pela humanidade, trazendo realidades e acontecimentos épicos. Hoje falamos da história de Moisés e Arão e o Senhor dos filhos de Israel. Espero que tenham gostado. Amém.